Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das imagens mais poderosas e, sinceramente, misteriosas do mundo. Uma figura que ajudou a construir a identidade de um continente inteiro. Estamos falando da Virgem de Guadalupe. Olha, no coração dessa história toda está um objeto que, por si só, já desafia a ciência. A tilma. É um manto bem simples, feito de fibra de cacto, onde está impressa uma imagem que sobrevive há quase 5 séculos. E até hoje, ninguém explica direito como. Então a pergunta que vai guiar a gente hoje é exatamente essa. Qual é a história por trás dessa imagem, de onde ela veio e, principalmente, por que ela se tornou um ícone tão forte e duradouro? Primeiro, vamos olhar para a imagem em si, porque ela é carregada de simbolismo. A gente vê uma mulher com traços mestiços, sabe, uma mistura de características indígenas e europeias. Ela está cercada por raios de sol, em pé numa lua crescente e ainda tem um anjo segurando a ela. Cada detalhezinho desses tem um significado bem profundo. E o material onde a imagem está. A tilma. Isso é impressionante. Ela é feita de fibra de agave, um tecido orgânico que normalmente se desintegraria em uns 20, 30 anos. Mas essa peça específica, com essa imagem super viva, já dura quase 500 anos. Ok, para a gente entender essa história, primeiro a gente precisa voltar no tempo e entender o mundo onde ela nasceu. E olha, era um mundo em conflito total, um período que não tinha nada de pacífico. Pensa só, estamos em 1531. Fazia só 10 anos que o Império Azteca tinha sido brutalmente conquistado pelos espanhóis. Era uma época de uma tensão cultural, social e religiosa gigantesca. As feridas da conquista ainda estavam muito, muito abertas. E a localização, isso aqui é fundamental. O Monte Tepeyac não foi um lugar aleatório. Antes da conquista, era um lugar sagrado para os astecas, onde eles adoravam a deusa mãe, Tonantzin. Os espanhóis foram lá e construíram uma capela para Maria, bem no mesmo lugar, basicamente substituindo uma figura de mãe sagrada por outra. E é nesse cenário todo que surge a figura central dessa história. Um indígena, recém-convertido ao cristianismo, chamado Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Segundo a tradição, foi para ele que a Virgem apareceu. A história toda se desenrola em poucos dias. No dia 9 de dezembro, Juan Diego conta que viu a Virgem e ela pediu para ele construir uma igreja. Mas o bispo Juan de Zumárraga não acreditou nele. No dia seguinte, o bispo pediu uma prova, um sinal milagroso. Só que no dia 11, o Juan Diego não consegue voltar para o monte, porque o tio dele está muito doente à beira da morte. E isso leva a gente direto para o clímax da história. No dia 12 de dezembro, quando acontece o evento mais famoso de todos. O Juan Diego está desesperado para achar um padre para o tio. Então, ele decide pegar um caminho diferente para dar a volta no Monte Tepeyac. Ele estava tentando, de propósito, evitar um novo encontro com a Virgem. O foco dele era a emergência familiar. Mas, segundo a história, não adiantou. Ela intercepta ele no caminho. Vendo toda aquela angústia, ela diz essas palavras que ficaram famosíssimas e são muito reconfortantes. Não estou eu aqui, que sou a tua mãe, e ainda garante que o tio dele já estava curado. Então ela dá a ele a missão de subir até o topo do Monte Tepeyac, um lugar seco, rochoso, e colher flores. E lá ele encontra o impossível. Rosas de castela, que nem eram do México, florescendo em pleno inverno. Ele recolhe as rosas na tilma e quando vai mostrar para o bispo, as flores caem, revelando no tecido a imagem da Virgem, milagrosamente impressa ali. E ao mesmo tempo a Virgem também teria aparecido para o tio doente do Juan Diego, o Juan Bernardino. Ela o curou e disse que queria ser conhecida pelo nome Guadalupe. Só que a história não acaba com um milagre. Na verdade, é aí que o verdadeiro poder dela começa. A imagem se transforma em algo muito maior do que só um objeto religioso. A imagem de uma virgem com traços mestiços, falando a língua nativa, teve uma ressonância gigantesca. Foi um catalisador para a conversão em massa dos indígenas. Séculos depois, a bandeira dela foi usada na Guerra da Independência do México. Ela acabou se misturando com a identidade da nação. E a devoção só cresceu. O que começou como um evento local, lá no México, ganhou reconhecimento nos níveis mais altos da Igreja Católica. Vários papas, ao longo dos séculos, foram afirmando a importância dela para toda a América. No entanto, como acontece com qualquer evento histórico dessa magnitude, a história de Guadalupe também é alvo de debate. Vamos dar uma olhada nas fontes e nas questões que os historiadores levantam.
A principal fonte escrita da história é o Nican Moporrua, um texto em língua náhuatl publicado em 1648, mas que acredita-se foi escrito bem antes. O debate acadêmico se concentra na falta de registros sobre a aparição nos documentos do próprio bispo Zumárraga ou em outras fontes lá de 1531. A existência real de Juan Diego também já foi questionada, embora ele tenha sido canonizado pela Igreja em 2002. Documentos como o Códice Escalada, que seriam do século XVI, até surgiram, mas a autenticidade deles também é bem debatida. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta final. Porque, independentemente dos debates históricos, o impacto da Virgem de Guadalupe é inegável. Isso nos faz pensar: o que realmente dá poder a um ícone? É a sua origem milagrosa? A história que o cerca? Ou será que é a fé e o significado que milhões de pessoas depositam nele ao longo dos séculos? A resposta talvez não esteja em uma única fonte, mas na combinação poderosa de todas elas.